cada dia que passa, cada contato que a gente tem a mais com os médicos, a gente percebe que a grande barreira da maioria é a barreira das vendas, né? A gente tem uma cultura anti-vendas. Então, hoje, a ideia é trazer para você uma visão que talvez ajude você a quebrar essa barreira. Por que, então, que essa barreira existe? Essa barreira existe na nossa concepção, por quê? Porque, primeiro, isso tem a ver com a questão de dogma. É como se fosse um tabu. O médico ele tem, historicamente, a função... uma função muito próxima, sei lá, de um sacerdote, né? É esperado do médico que ele tenha essa postura, né? De ajudar as pessoas independente de qualquer coisa. Só que, com o desenvolvimento da vida moderna, do capitalismo e tudo mais, com o número de médicos cada vez mais crescente no mundo inteiro, o que acontece? O médico, ele hoje, 2020, a gente vive uma situação em que a maioria dos médicos hoje, eles trabalham muito, junto com a questão de esperar que o médico seja meio sacerdote, há também uma espera de que o médico também tenha um padrão de vida muito alto. E os médicos, nós acabamos que a gente aceitou isso, né? Então a gente meio que caiu nessa armadilha que eu chamo, né? A gente acaba tendo um padrão de vida muito alto. E aí para isso a gente precisa trabalhar muito. Quando a gente junta muito trabalho com um padrão de vida muito alto, com o que a gente tem de alternativas no mercado hoje, a gente acaba se submetendo a trabalhar em locais sem condições, a gente acaba se submetendo a trabalhar em locais que pagam pouco, em locais que você vai ter que trabalhar atendendo muita gente. E isso gera, no final das contas, uma situação de frustração no médico. Enfim, alguns até desistem da profissão por conta disso. Aliado a isso, tem a questão da formação. Então a gente tem um sistema que não ajuda nesse sentido, né? A gente tem questões culturais e históricas que meio que empurram o médico para não posso cobrar, não posso vender, eu preciso ter um padrão de vida alto. Então como é que eu vou ter um padrão de vida alto se eu não posso cobrar? Então acaba que esses fatores aliados à formação médica que também não ensina pra gente, né, o outro caminho, que é o caminho do empreendedorismo, a gente entra num labirinto, a gente entra numa armadilha, numa sinuca de bico, né, como a gente chama, onde a gente fica muitas vezes sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. O que acontece? No final das contas, a gente tem uma formação muito longa, muito cara, né, e a gente entra no mercado muitas vezes despreparado. A gente foca muito na questão de trabalhar para os outros, ou para o governo, ou para empresas, para planos de saúde, e ninguém nos apresenta a possibilidade da gente ter nosso próprio empreendimento, nosso próprio negócio, a gente ter a liberdade, né, a gente ter autonomia, a gente poder fazer o atendimento do nosso jeito, cobrar quanto a gente acha que é justo. E por tudo isso que eu falei, aliado ao medo que a gente tem por não conhecer essas habilidades, não ter aprendido isso, a gente acaba se sentindo refém da situação e a gente tem medo de abrir o nosso próprio negócio. A primeira coisa que você precisa entender é que o empreendedor, ele resolve problemas. O que a gente defende é que você, como médico, encontre um problema para você resolver dentro da sua área. Tá? E quanto mais pessoas você ajudar com essa resolução do seu problema, mais bem remunerado você vai ser e mais bem para a humanidade você vai fazer. Não há nada de errado quando você alia resolver um problema que existe na população e você faz isso cobrando. O mercado, gente, ele funciona assim. E a gente precisa entender. A gente precisa entender que o mercado, ele é assim. E que não tem nada de errado com isso. O que acontece é que muitas vezes, de forma inconsciente, a gente é doutrinado para entender que é errado cobrar, que é errado vender, que é errado você se posicionar no mercado de atendimento particular. Problemas existem, e empreendedores existem para resolver esses problemas, tá bom? O que você precisa fazer é aprender a proporcionar soluções para essas pessoas. Tem uma máxima que diz que assim, o dinheiro, ele não transforma as pessoas, ele só potencializa o que está dentro das pessoas. Então, se você é uma pessoa boa, o que acontece? Quanto mais dinheiro você ganhar, mais bem você vai fazer para a humanidade. Um dos maiores empreendedores do mundo chama-se Henry Ford. O que Henry Ford fez? Ele construiu o automóvel. Se a gente for parar para pensar, o automóvel, minha nossa, o tanto de gente que ele ajuda no mundo inteiro é algo surreal. E foi um empreendedor, foi um visionário, trazendo para a medicina, né? A cirurgia, a penicilina, o Viagra, os estentes cardíacos, as próteses, as órteses.
a cirurgia endoscópica. Tudo isso são inovações que melhoraram a vida das pessoas muito. Então, essas pessoas que desenvolvem, né? Eu estava pesquisando recentemente os médicos mais ricos do mundo, né? E a maioria dos médicos mais ricos do mundo, se você for dar um Google e procurar, eles são empreendedores, eles são donos de empresas. Dentre eles, tem lá médicos que foram também inventores, que inventaram, enfim, cirurgias, né? Enfim, todas as descobertas, né, que ajudam milhares ou milhões de pessoas vão tornar o inventor um milionário. Entende? E é isso que a gente defende aqui. Claro que a gente não defende que todo médico tem que ser milionário. Não é isso. O que a gente defende é que quanto mais pessoas você ajudar resolvendo um problema, mais você vai ser bem remunerado e mais você vai se sentir bem. Porque olha só, o grande lance é que a maioria de nós entra na faculdade para querer ajudar as pessoas. É isso que a gente quer. A gente rala para entrar no vestibular, a gente rala para sair da faculdade, a gente rala para entrar na residência, depois a gente rala para sair da residência, e aí no final das contas a gente acaba, infelizmente, vendendo o nosso tempo de trabalho, que na nossa visão aqui do CVM, nossa moeda mais cara, mais valiosa é o nosso tempo, e a gente vende nossa hora por migalhas para o plano de saúde, para o governo, né? A gente vende a maior parte do nosso tempo para o governo, a gente vende a maior parte do nosso tempo para as cooperativas médicas, né? E, infelizmente, o nosso tempo ele é finito.